do ouvido. E dando sequência naquelas comparações, isso no sentido minúsculo da palavra, mostrando para você, a gente sustenta sempre aqui que dos ramos da ciência, o que mais tem se aproximado daquilo que a gente estuda como esoterismo ou teosofia é a física, principalmente a física quântica, a física nuclear, de uma forma geral. E vamos ler mais uns pedacinhos aqui, comentar alguma coisa e mostrar essa ligação do livro do professor Dr. José Pedro Andreetta e de sua esposa Maria de Lourdes Andreetta, ele que é professor livre-docente de física da USP, da Universidade de São Paulo, campus de São Carlos, né? Vamos lá. Diz ele, na página 81, é um livro da editora Mercúrio, tá vendo nas livrarias por aí, as grandes livrarias. Evidências baseadas no comportamento das células, nas doenças degenerativas. O câncer pode ser considerado uma delas e outras tantas. No entanto, mostram que a origem dessas doenças pode estar em nós mesmos. As doenças degenerativas são originadas invariavelmente pelos sentimentos de desinteresse do paciente pela vida, isto é, pelos sentimentos de falta ou de fraqueza de comando. Você não está ligando mais para a sua própria vida. Agora, tem maneiras e maneiras de não ligar para a sua própria vida. Não ligar para a sua própria vida por exemplo, colocar a vida do mundo acima da sua, opa, aí é bom, é o contrário. Agora, não ligar para a sua vida desejando morrer, acabar com a sua vida, ou então, se vier doença, que bom que eu vou embora daqui, etc. Aí é o lado negativo. Tudo tem dois lados. E quando você acha que tem um terceiro, não, o terceiro é resumo conclusão daqueles dois primeiros e já surge outro em seguida para você comparar também, né? Na ausência de comando, então, ainda que as células possam exercer as suas atividades mecanicamente, depois de algum tempo, elas deixam de se comportar coletivamente. Porque as células, elas têm comando, né? O DNA, por exemplo, tem o RNA, transportador, ele leva mensagem do DNA para a célula para produzir um determinado tipo de proteína, para garantir a vida no organismo, a reprodução celular também, etc., né? Agora, se a coisa não chega, dá aquilo que é uma doença típica desse desencanto que está havendo na humanidade hoje em dia, que é o câncer. Está aí, ó, né? Não estou dizendo para você que o câncer é só provocado por isso. Não disse isso, certo? Mas é por aí. Também, claro. Mas, então essas células param com esse param de receber esse comando, né? E então elas passam a não se comportar mais coletivamente. E nessas condições não estão mais sintonizadas com os sentimentos nobres que regem a vida coletiva e agora individualizadas como unicelulares. Elas passam a se reproduzir rápida, desordenadamente, provocando desse modo a patologia. Esses fatos demonstram que, se nós não comandamos totalmente o comportamento das células, pelo menos os nossos sentimentos possuem fortes influências sobre elas. É por isso, professor Andreetta, que a gente insiste tanto aqui que o 5º dia da criação, que vai durar 1.034.000 anos, 34 mil anos nesse globo nosso, e mais ainda 1 cetilhão de anos em outro ponto do espaço aí, o 5º sistema vai voltar, né? Ele que foi explodido porque o chefe comandante dele teve que cair aqui, tá carregando a terra nas costas até hoje, ainda transformaram o coitado em diabo, né? Mas ele assume o comando em 3005, né? E aí vai ser um Deus nos acuda, porque, é a maior inteligência do universo. Ele é o próprio plano mental num ser só. É claro que ele tem a hierarquia dele, né? A hierarquia dele é chamada de suras. Sura, em sânscrito, quer dizer Deus, né? E você vai no Alcorão dos muçulmanos, você tem lá Sura 1, Sura 2, Sura 3. Tem um dos suras que diz assim, no Alcorão. Apesar que isso aí perdeu importância com o tempo, né?
Tá escrito assim nesse sura: ó tu que pões o dia na noite e a noite no dia, o bem no mal, o mal no bem, a vida na morte, a morte na vida, a ti mais importa a pena do sábio que o sacrifício do mártir. Está lá, isso é Maomé. Sabedoria para todo canto, né? Mas o ser humano acha que é só um. É só um que tem sabedoria no universo. Que é isso? A sabedoria está aí para ser atingida, né? E a cabeça é tudo, irmão. Né? Sem a cabeça, com a cabeça, um dia nós vamos comandar as células nossas. Nós vamos ter condições de não ter mais doença, de criar com a mente e outras coisas tantas, nas quais a gente insiste tanto aqui. Mas o ser humano não está pronto. A ciência não sabe disso e fica achando que provavelmente esteja. A ciência sabe que o ser humano está evoluindo, mas ele não está pronto. Ele só vai ficar pronto, inclusive em termos de perfeição, no último dia da criação. Faltam 6 setilhões e 34 mil anos, né? Para a gente atingir aquele ápice e a gente entrar dentro daquilo de onde a gente saiu, que a gente chama de Deus. Nós somos o próprio Deus fracionado, ganhando experiência. Um dia a gente volta para esse né? E vamos entrando um dentro do outro até voltar para esse de novo e o Big Bang fica lá para trás, né? Até que haja um outro Big Bang e começa tudo de novo, mas dali para frente, né? Porque não tem para trás, a vida é um eterno para frente e para o alto. Esses resultados científicos mostram que, ainda que não tenhamos consciência desse poder, prossegue o professor Andretta, existem sob o nosso comando e responsabilidade trilhões de seres vivos que lutam e exercem as suas atividades com extrema dedicação para a preservação da nossa vida. E vai por aí afora, né? O corpo humano, quando sadio, parece funcionar como um exército organizado e idealista, que ama e confia no seu comandante. E neste ponto a ciência se vê obrigada a se curvar perante essa perfeição que fundamentalmente é criada por um estranho comportamento das células, baseado no princípio de que o bem comum tem muito mais importância do que a própria vida, né? Mas é claro que essa harmonia que existe, esse equilíbrio, professor Andretta, diz o livro mais antigo dos universos todos, chamados As Instâncias de Dzian. Nessas instâncias se baseou Helena Blavatsky para escrever Isis Sem Véu e a Doutrina Secreta. Isis Sem Véu foi lido por Albert Einstein, contemporâneo dela. Ele leu em inglês e não compreendeu quando ela disse que tudo é relativo mesmo, inclusive velocidade da luz, tudo. Manifestou é relativo, porque guarda relação com quem criou. Mesmo aquele que acredita em geração espontânea, ele tem que achar que quem criou foi aquela coisa chamada geração espontânea, já que não acredita em Deus mesmo, né? Então a ciência está se aproximando disso. O Papa tem olheiros no CERN, cientistas católicos lá, para abrir a cabeça dos cristãos, né, dos católicos. Estão lá no CERN. Mas é que os próprios físicos, biólogos moleculares, químicos quânticos, físicos quânticos, etc., a maioria está ainda perdida num mar de informações incrível. O diretor do CERN, em 1985, num livrinho que a gente já citou várias vezes aqui, ele disse no prefácio desse livro, de um jornalista alemão chamado Felix Weber, e edição em português da editora Pensamento, não sei se deve ter à venda em livraria por aí. Se não tiver, a editora Pensamento que reedite, porque o livrinho é interessante. É um livrinho simples, pequenininho, baratinho, chamado A Dança do Cosmos, né? E Felix Weber mostra que os cientistas estão perdidos, a informação é tanta, né? De repente as partículas subatômicas parecem ter um comando interno, um piloto dentro delas. Você dá um tiro com um canhão eletrônico numa placa de chumbo e faz um buraco na placa de chumbo lá em cima. O feixe de elétrons saem pelo buraco lá em cima, como se tivesse vida própria inteligência, batendo naquilo que Helena Blavatsky, no século XIX, anos 1800, já dizia: não existem elementos, são elementais inteligentes, construidores de universos paralelos. Agora é duro a ciência admitir isso, porque não tem ainda como, não tem aparelho para detectar.
Imagine se um espectrômetro fotografa um punhadinho de energia englobada ali, esse punhadinho chamamos de quanta, né, de Max Planck. Como é que nós vamos ter certeza que ali dentro daquela coisa existe um comando? Aquilo ali é como se fosse uma fadinha de conto de fadas, né, com um poder incrível dentro de si, mas não comeu dos frutos da árvore do bem e do mal. É por isso que é comandada por quem? Por quem de direito, ou aquele que é o sacerdote do chamado Deus Altíssimo, ou Melquisedeque, o Senhor do bem e do mal. Ele sim, ele vai construindo o universo aqui e acolá. Cada dia da criação é um Melquisedeque que comanda essa coisa, ou um dos autogerados, como a gente comenta sempre aqui. Aí ainda é demais para a ciência, mas a ciência está caminhando. E isso é um alento incrível para a gente, porque no dia em que a ciência conseguir atingir um topo, daqui a muito tempo ainda, né, conseguir atingir um ápice, né, em que todos nós tirarmos o chapéu para ela, o índice de incerteza for menor, porque sempre haverá incerteza, porque a certeza total hoje em dia acabaria com os dias da criação agora, já. Cessaria a evolução. E faltam 6 setilhões de anos para terminar tudo isso. Então como é que pode acabar agora, né? Então no dia em que a ciência chegar lá, né, não precisa chegar no final não, nós todos adotaremos a ciência como verdadeira religião. E acabou. Não vamos precisar de religião mais, né? Porque não vamos ter medo de mistério, vamos ter medo de coisa alguma, porque ela vai explicar quase tudo, né? Sempre vai restar um punhado de mistério, mas ela própria irá solvendo esses mistérios, desvelando, né? Na página 83 do livro, Quem se atreve a ter certeza? A realidade quântica e a filosofia, um livro muito simples de ler, não é bem um livro de física para físicos, mas é de físico para pessoas que não conhecem física, né? Do professor Dr. José Pedro Andrietta e da esposa dele, Maria de Lourdes Andrietta. Ele diz aqui uma frase dele mesmo, ó, no nível cerebral de alfa profundo, aqueles estágios de meditação que a gente tem, alfa, delta, etc., mas que a yoga, muito antes de Cristo, já chamava de dharana, de dhyana e samadhi. É a mesma coisa. É a mesma coisa, alfa, delta, gama, é tudo a mesma coisa. Ou dharana, dhyana e samadhi da yoga de Patanjali, um grande mestre hindu, falecido já há um tempão, né? Ele ordenou bem a yoga e nada foge dessa classificação dele aí, né? Mas, então, no nível cerebral de alfa profundo, nós estamos em ressonância, em harmonia com a Terra, né? Essa harmonia que é difícil. Sabe como é que a gente começa essa harmonia, professor Andretta? Concentrando-se num ponto só. A humanidade, principalmente o ocidental, ele acha uma perda de tempo concentrar-se numa coisa só. Ele quer fazer 200 coisas ao mesmo tempo. A gente vê na profissão da gente jornalista. Quando eu saio daqui, eu fico apavorado de ver as menininhas que estão começando o jornalismo agora, com aquele saltinho alto e correndo. E lá vai eu, mineiro, né, que ando bem devagarinho, não tô nem aí, sempre andei assim, não é porque já tô mais velho, não. Eu não vou a lugar nenhum, a Terra dá volta em 24 horas em torno do seu eixo. Não adianta eu correr, compadre, pra quê, né? Eu tenho que fazer tudo com uma certa perfeição, eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Se eu estou chupando uma bala, né, e pego a casca da bala, eu tenho que ver que eu estou jogando no chão, e se eu jogar no chão eu estou raciocinando que vai para o esgoto e vai tampar o esgoto, e o esgoto depois vai encher de enxurrada a casa de alguém. Um dia poderá ser a minha. Eu tenho que adquirir essa noção de responsabilidade. Eu não posso fazer xixi na água que eu vou beber. Você está percebendo? A humanidade não é má, ela não sabe pensar ainda, ela não se concentra num ponto só. Concentrar num ponto só é entrar em alfa. Concentrar num ponto só durante 12 segundos, mas sem deixar as vrits, ou a energia cerebral, que é muito sensível nesse plano mental, sem deixar que ela revolucione, né? Então, isso chama-se dharana, né? A gente entra num mundo azul, professor, chamado de plano mental, fantástico,
E a gente pode se ver cara a cara com um trono vazio, porque o chefe desse trono aí está aqui, né? É o primeiro céu das igrejas orientais, das religiões orientais. É o Nirvana, ou o céu dos católicos. Quando a gente entra em dhyana, e para entrar em dhyana não é tão difícil assim para quem está muito treinado, você tem que fazer 12 dharanas. 12 segundos uma dharana, 12 dharanas, 12 vezes 12, 144 segundos, sem pensar em coisa alguma, você entra em dhyana. Aí você vai entrar no atual mundo das causas. É um plano amarelo ouro. Você vai ver lá um trono e nesse trono aí tem um ser lá, né, que é comandante desse trono, né? Depois, se você conseguir entrar, né, em Samadhi, que é o último estágio da yoga de Patanjali, só que você tem que fazer 12 dhyanas, né? Aí você entra lá, então é 144 vezes, né, vezes 12, né? Aí você consegue entrar num local sem cor, né? Que equivale à energia cósmica que gera Forhat e Kundalini, depois vem descendo e depois é que é provocado o Big Bang. Aí, ó, a ciência um dia vai chegar a isso. Por enquanto ela está só no Big Bang. Vai demorar muito ainda. O professor fala aqui do fenômeno da ressonância e explica bem melhor que o Frei Leonardo Boff, que não é do ramo, claro, né? E ele explica que a ressonância, por exemplo, pelo que deu a entender, me desculpe se eu estiver errado, em 1954, o físico alemão W.O. Schumann, ele detectou pela primeira vez ondas eletromagnéticas à Terra. Mas que o esoterismo conhece isso aqui há muito tempo e chama de lei da vibração, uma das leis enunciadas por Hermes o Trimegisto. São 7 as leis dele. Primeiro, leis ou princípios, e que devem reger 1.734 mil anos dessa evolução nossa, né? E então o Frei Leonardo Boff, você pode ir no www.google.com.br e pedir ressonância Schumann. Schumann se escreve S-C-H-U-M-A-N-N, né? E vai aparecer um monte de páginas falando sobre essa ressonância, né? Mas a explicação melhor do professor aqui está uma explicação de físico, mais inteligível para a gente. Ressonância, na verdade, me desculpe se eu estiver errado, né? Eu acho que não, é uma espécie de eco, né? É eco. E com isso foi possível o aparelho que faz exame, ou a ressonância magnética. Sem ressonância magnética não tem nenhuma detecção de pequeniníssimos tumores ou desarranjos no corpo humano, né? E uma lei chamada reverberação hiperfísica. Ah, o dia que descobrirem essa lei, né? Agora, como é que essa lei pega na gente? O espírito nosso, que é inteligentíssimo e dá avisos, né? Você entra no ônibus, tem uma cadeira quente, né? E esse espírito dá um aviso, fala, senta na que tá fria. Você vai e senta na que tá fria, mas você não pergunta para você mesmo por que você não tá sentando naquela que tá fria. A ideia sua é que incomoda você, né? Imagine você que onde passa o ser humano ele deixa um fantasminha energético que é visto pelo clarividente. Esse fantasminha energético, né? Ele fica contaminado com doença do corpo físico. Incrível! Isso é reverberação e pode passar para uma pessoa sadia que não esteja lá muito bem com as suas defesas orgânicas e vai por aí afora, né? Depois a gente comenta mais sobre esse livro do professor Andretta.